Olá, eu sou Amanda Haze e hoje trago: uma população com múltiplos números de ploides distintos poderia sofrer o efeito Wallund? Bom, este efeito ocorre quando uma população está subdividida em grupos, cada um com a sua própria trajetória evolutiva, e ao observar a população como se esta fosse única, ou seja, sua média, encontra-se um acúmulo de formas homozigóticas que não era esperado. Entretanto, isso pode ser facilmente explicado pela interpretação errônea do comportamento populacional. Sabe-se que é muito importante para a estruturação das populações a maneira pela qual suas variantes genéticas estão distribuídas. Entretanto, diferente do mundo ideal, o que frequentemente encontramos por aí são cromossomos invertidos e fusionados, que, quando em conjunto, levam à formação de rearranjos estranhos, como este trivalente no exemplo, que geram erros segregacionais durante a meiose. Assim, existe uma tendência para a formação de arranjos homozigóticos destes complementos gênicos, como na última parte do exemplo, criando algo como uma barreira entre estes grupos. Pode-se encontrar muitos rearranjos cromossômicos em códon curso, sendo 3 números diploides distintos, 2n igual a 14, 15 e 16, e inversões em 3 pares autossômicos. Sabe-se que estes polimorfismos não são igualmente distribuídos ao longo de sua área de ocorrência, que é mais ou menos coerente com a Mata Atlântica. Assim, há somente indivíduos com 16 cromossomos em Pernambuco e 14 no Espírito Santo, sendo que em Una, na Bahia, e no sul do Paraná, a simpatria das 3 formas de 2N e outros lugares apresentam outras formas de simpatria. Por Una estar entre 2 pontos de aparente fixação gênica, nos perguntamos se indivíduos lá, mesmo que simpátricos, demonstram alguma forma de isolamento genético, sendo grupos possíveis de sofrerem o efeito Wallund. Para isso, dividimos os indivíduos de Una em grupos de acordo com os seus números diploides e medimos as frequências das variantes do par 2 dentro de cada grupo. Utilizamos o R, realizando os testes Q² e exato de Fischer. Primeiramente, todos os grupos analisados demonstraram equilíbrio de Hardy-Weinberg, o que era esperado. Na população total, isso é, todos os indivíduos analisados, aqui representado por essa caixa verde, não há sinais de acúmulos das formas homozigóticas, o que é contrário ao efeito Wallund. O mesmo ocorre com o grupo 2n igual a 14. Entretanto, observa-se que nos grupos 2n igual a 15 e 16 há o acúmulo de formas homozigóticas 2 submetacêntrico, o que é uma característica clássica do efeito. Ainda não é possível visualizar o efeito na população total, mas acreditamos que seja um viés estatístico, visto que a maioria dos indivíduos analisados eram 2n igual a 14, grupo este que não demonstra sinais de acúmulos homozigóticos. Quando comparados entre si, a frequência de pares suporta estatisticamente a diferença do grupo 2n igual a 14, que se comporta de maneira distinta dos demais. Os grupos 2n igual a 15 e 16 não demonstraram valores significativos, o que pode demonstrar livre fluxo gênico entre eles. Estaria o grupo 2n igual a 14 se isolando reprodutivamente dos outros grupos? Esta questão requer mais estudos e eles vêm por aí. Eu gostaria de agradecer aos meus companheiros de laboratório, Letícia, Érica, Luca e Leonardo, a minha orientadora Valéria Fagundes e, como membros externos ao laboratório, a Karina e ao Iago pela ajuda com as primeiras versões deste trabalho, Luana e Rodrigo pela ajuda com a análise de dados. Também às agências de fomento, a UFES e ao CEBVIX pela oportunidade. Obrigada! E não se esqueça de nos seguir no Instagram.